Olá, pessoal, tudo bem? Sou o professor Rodrigo Moraes. Esse é o quadro Consultoria DP aqui da IB Treinamentos e eu trago hoje, como prometido para vocês, um convidado especial, um consultor de muitos anos na área de departamento pessoal e RH, professor há muito tempo, deu aula em várias instituições do Brasil, professor Gonzalez, né? Professor Vladimir Gonzalez aqui com a gente, muito obrigado pela disponibilidade. Vou deixar ele se apresentar antes de a gente começar a nossa conversa aí sobre o consultoria EDP, né? Os casos que a gente traz aí de erro de folha, e ele vai trazer alguns casos bem bacanas para a gente hoje aí. Professor, por favor, se apresente. Muito obrigado mais uma vez. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde a todos. Eu que agradeço o convite. Então, eu estou na estrada aí já há muitos anos, como você falou, né? Da época da velha guarda, da época que o pessoal fazia folha manual. Então, isso vão ser longos anos, né? Mas eu comecei no Senac em Porto Alegre, né? E foi uma grande escola. Nós tínhamos um curso lá de 120 horas de formação para a área de recursos humanos. E quando vindo para Curitiba também, no Senac Curitiba, né? Então, sempre ministrando curso, sempre sala de aula. E acho que o nosso grande diferencial é você estar em sala de aula e trabalhando simultaneamente, seja em grandes empresas, seja com consultoria. Isso dá uma bagagem importante, né? E os cursos você tem alunos de tudo que é segmento, comércio, indústria, serviço, grande, pequena, média empresa. Então, a exigência é bem importante, né? A minha formação, sou formado em administração, tenho pós em gestão pública e em direito e processo de trabalho, né? Então, né, e continuo aí com as consultorias, com as auditorias e os cursos. Tá bom? Esse é o professor Gonzalez. Isso aí. Então, acho que não tem ninguém em Curitiba que não tenha feito o curso de Senac, Aqui eu né, acho que com o não. professor. Com o professor. Ele é extremamente conhecido na região. Eu era de Curitiba também, mudei para Maringá há pouco tempo, mas a gente ainda mantém bastante contato com o pessoal de Curitiba e é um público extremamente exigente, né? É um público diferenciado né? Um abraço para o pessoal de Curitiba, saudades aí, assim que der, né? Assim que passar, a gente conseguir aí ser vacinado e tudo mais, queremos voltar aí com os cursos, né? Com o pessoal da pós-graduação e tudo mais. Mas assim, então, a ideia aqui, professor, é o seguinte, a gente já está no quarto episódio e a gente fez aí um modelo para mostrar para as empresas os erros básicos, né? A gente demonstrou ali um erro de parâmetro que dá mais de 3 milhões, né? Como a gente vê aí nas nossas consultorias. Então, erros bem básicos que podem influenciar de forma negativa para a empresa, tanto pagamentos incorretos, né, quanto tributações, quanto, enfim, vários problemas que a gente vê que é de certa forma, um problema básico de conhecimento do sistema, um problema básico de conhecimento da legislação, que traz aí um grande rombo para as empresas. E você sabe muito bem disso, que a gente trabalhou junto e acompanhou várias consultorias. E, assim, uma pergunta que eu gostaria de fazer, né, que é bem interessante, é qual que você acha que são, na verdade, assim, por exemplo, os 3 principais motivos de erros de folha, que a gente tem visto muito, né, a gente sempre viu, mas agora parece que com a quantidade de alterações recentes em legislação, com a quantidade de adequações dos sistemas que a gente precisa fazer, a gente acaba não acompanhando. Quais você acha que são os principais motivos que você pode elencar aí para o pessoal? Acho que um dos principais motivos são regras de parametrizações, sim, né? Porque os sistemas, o mesmo sistema que atende uma indústria, atende comércio, atende serviço, pequena, média e grande empresa, então ele é obrigado a manter um volume importante de parametrizações para poder atender toda essa base de clientes, né? O segundo é a nossa legislação, né? Ou seja, uma CLT de 43, uma reforma trabalhista de 2017 e tudo que a gente viveu em 2020, haja tempo para, né, se atualizar e ficar com tudo isso em dia. E o outro é a questão das convenções coletivas, né? Eu vejo muito problema na aplicação da regra do instrumento normativo na folha de pagamento, né? Ou errada a interpretação, ou a convenção ela não é clara o suficiente para que o pessoal possa fazer a leitura,
né? E eu acho que as convenções deveriam trazer de forma mais clara, né, para o pessoal poder fazer a aplicação. Mas eu acho que são os 3 grandes motivos aí, né? E cada vez mais, acho que exige da gente um conhecimento maior da legislação, acho que exige sim uma ótima leitura, uma boa leitura do instrumento normativo, e em caso de dúvida ligar para o sindicato patronal, para quem negociou, qual é a ideia daquela cláusula, né? Como, por exemplo, adicional noturno. Eu vejo muito erro na hora de parametrizar adicional noturno, quando vem percentual do adicional noturno conjugado com hora reduzida, né? E já identifiquei isso no cliente em São Paulo, que esse erro de interpretação gerou aí uma despesa em 5 anos de mais de 4 milhões. Então, acho que essa leitura, e a gente tem que estar muito atento, né, Rodrigo? A gente sabe que o RH, ele nos toma no nosso dia a dia, né? Você parece que passa o mês inteiro sendo... você fecha a folha de pagamento, tem os encargos sociais, tem as férias, tem as rescisões, o ponto que consome a gente, aí depois tem o adiantamento quinzenal, se a gente não para, né? E vem as atualizações necessárias dos sistemas para atender toda essa demanda, e se a gente não estiver muito atento, se não tiver um tempo hábil para fazer uma boa conferência da folha de pagamento, vai passar, né? Só que pode passar 1 mês, 2 meses, como pode passar 5 anos, como nós vimos juntos vários casos de erros básicos, né? Que quando você vai levantar, foi muito dinheiro, né? Que foi pago de forma indevida, e como é que faz, né? Exatamente. A gente vê hoje nos grupos, né, de discussão do departamento pessoal, hoje mesmo eu vi um erro, né, de uma colega que, devido aí aos problemas que a gente teve de envio da RAIS do ano passado, informações que vieram do e-social para complementar a RAIS, né, para alimentar a RAIS, na verdade, do grupo 1 e 2 do e-social, e a empresa, o RH, simplesmente ele decidiu por pagar o abono do PIS para todos os empregados que não receberam, né? Por quê? Porque eles não conseguiram resolver a situação e simplesmente pagaram, e essa conta aí deu mais de 50 mil reais. Então, por problemas, né, administrativos, enfim, por problemas de tecnologia também, né, a gente sabe que deu muito problema essa história do abono deste ano. Esse ano também a gente vai ter, na verdade, a proibição do envio para o e-social relativo a essas... para o e-social não, né? Para a RAIS relativa a esses grupos, que são os maiores detentores de número de empregados, apesar disso não ser um volume tão grande quanto, né, os escritórios de contabilidade e tudo mais, mas o número de empregados e a qualidade que deveria ser essas empresas surpreende, né, nesse número de erros. São empresas grandes, né? Então, um erro, né, que poderia ser evitado com o envio correto das informações no e-social acabou causando esse prejuízo aí para a empresa, que era para ser 0, né, e eles acabaram pagando do próprio bolso aí mais de 50 mil reais. Então, o que a gente vê aí é uma correria muito grande do departamento pessoal, né, fazendo aí a defesa dos nossos aí, né? Mas, né, o pessoal vê também uma desvalorização muito grande, né? A gente precisa que esse pessoal seja treinado, a gente precisa que essas folhas sejam conferidas por especialistas, né? Então eu até comentei já no quadro que é muito importante a consultoria até para o estanque do erro, né? Pelo menos a gente para o erro naquele momento, e depois a gente vai ver se vai dar para recuperar alguma coisa, ou se pelo menos para o erro, né? Pelo menos aquele dinheiro para de ir embora, né? Não, você pode estancar o erro, acertar o futuro e ver o que vai fazer com o passado, né? Porque a gente sabe que quando se identifica um problema, fica aquela questão, tá? Como é que eu faço com o que aconteceu até agora? Você entra, discute, vê o custo do que não foi pago, do que foi pago maior, e vê qual é o caminho, né? Agora, o que não pode é perpetuar isso. E a gente vê isso, né, Rodrigo? A gente viu vários casos, como você fala, às vezes erros bem simples, né? Mas que numa conta, no volume, ele faz diferença, né? Não sei se você lembra, que a gente fez um trabalho num cliente, que o erro era básico, era na hora que o sistema fazia o cálculo de férias, quando levava para a folha, ele dava uma diferença, não sei se é quase R$10. Era erro de forma, né, de parametrização, só que a empresa tinha mais de 5 mil funcionários, né? Então, como é que você faz isso?
Então, é importante, sim, identificar o erro, abortar esse erro, e tem formas da gente homologar isso, né, Rodrigo? No nosso dia a dia, a gente acaba vendo que tem forma de homologar se o meu processo de férias está correto, né, o que eu posso ter de relatório na minha folha que possa me ajudar na conferência. É claro que a gente acaba sofrendo muito nos RHs, porque às vezes a gente não tem uma ferramenta mais ágil de conferência, mas a gente tem que criar isso, né? Se é a nossa atividade, e o que você falou de treinamento, né? É o treinamento, né? Porque eu já estou na estrada há muitos anos aí, o Senac, as turmas de 25, 30 alunos, né? E a gente vê que precisa disso, né? Porque é constante a nossa mudança, a legislação, como eu falei, é de 43, né? E tem uma série de questões de como é que eu vou aplicar isso no dia a dia. Agora, a gente está nesse momento agora, a gente vê nos grupos ali discutindo, como é que vai ficar a terça-feira de carnaval, né? Assim, a gente sabe que carnaval nunca foi feriado, né? Em tese esse ano, né? Ou seja, o estado do Rio de Janeiro, que tem uma cultura do carnaval, que não tem. Agora, como é que trata isso, né? Então, muitas vezes, você tem um instrumento normativo, regulado, né? Mas como é que eu faço? Eu já vi casos, quando eu dava aula no Senac, que a empresa não ia trabalhar na segunda e terça-feira, e a solução para não ter que entrar no ponto de cada funcionário e ajustar foi colocar como feriado. Só que quando eles fizeram isso, eles colocaram no mês de 28 dias mais 2 feriados na conta da tabela de repouso. E o repouso foi lá para cima, ficou na ordem de quase 30%. Ou seja, são coisas que a gente faz de um lado e que não vê o impacto do outro, né? E como você fala, tem que ter muita atenção, é treinamento constante, sim, para poder minimizar, né? Para poder fazer essas correções aí, né? E essa falta de tempo do pessoal, né? A organização é fundamental, né? A gente criar os fluxos de processo dentro dos escritórios contábeis, dentro das empresas, porque a gente vê muito, né, bem isso, o cara não tem uma ferramenta adequada, então a ferramenta dele não atende, ele fica no suporte lá horas esperando uma resposta, e essa resposta não vem, porque o volume é muito grande, e ele não consegue agilizar o trabalho dele, então ele fica lá, né, patinando, e muitas vezes nem o gestor, né? O gestor tem que acabar colocando a mão na massa, não tem o que fazer. Então, nem o gestor tem tempo para parar para fazer a gestão e nem o operacional consegue fazer a operação porque não tem o apoio de quem deveria ter, né? Que é da gestão fazendo a gestão, né? E do software que não dá o suporte. Então, e às vezes complicado. vale a pena analisar se tem que customizar alguma coisa, algum relatório, Claro. mas que possa facilitar a nossa vida, né? Então, e hoje a gente tem formas de fazer isso, né? E eu sempre chamo a atenção, né, Rodrigo, que a folha de pagamento dos nossos processos é o mais importante, que é ali que vai canalizar, que depois vai jogar informação para férias, para 13º e rescisão. Então, a folha principalmente ali que eu tenho que ter cuidado. E nos cursos que a gente faz, a gente às vezes analisa, a empresa coloca lá, não, vou colocar para fazer a admissão, não precisa ter experiência, não precisa conhecer a ferramenta. Quer dizer, é a porta de entrada, a gente vê muito erro, né, às vezes na folha de pagamento, oriundo do processo de admissão. Então, todas as etapas são importantes, né? Então, todo mundo que vai trabalhar inserido nesse processo tem que saber essa informação. E quando a gente faz o curso e pergunta assim, pessoal, quem faz a admissão, o que é naquele campo lá, o que vai a informação? Eu acho que é isso que o pessoal faz. Então, tem que ter um treinamento forte, sim, né? Ele entendeu o sistema que ele está trabalhando, a gente sabe da complexidade dos sistemas, a gente não tira, a gente sabe, a gente já tem experiência com grandes e médios e todos os sistemas, e eles têm essa complexidade, mas tem que ter forma da gente poder homologar sem estar todo mês correndo atrás do prejuízo. Eu sempre chamo a atenção, Rodrigo, por uma situação, e é um caso real isso, que eu estava numa empresa no Rio Grande do Sul, uma empresa com mais de 5 mil funcionários, fecha a folha e o gestor fala para todo mundo, pessoal, fechou a folha, seja o que Deus quiser. E é mais ou menos assim que muita empresa acaba trabalhando, né? E depois que vai o crédito para o banco, que vai conferir, né? Uma vez em São Paulo também uma empresa que ela manda os olheiristas para todo mundo, depois que todo mundo recebe, viu que os olheiristas estavam tudo errado. Mas não era erro na folha, na verdade era no arquivo. Mas tudo isso gera um estresse para nós, você tem que correr atrás do prejuízo. Então, tudo que a gente tiver de ferramenta para poder minimizar, correr atrás, conferências, é bem-vindo, sim. E a troca de informações com outras empresas, isso é importante nos nossos grupos, né? Como é que você faz ali, o que eu posso, né, adquirir, o que eu posso implantar aqui no meu negócio, porque todo mundo tem a mesma dor, a gente sabe, só muda o endereço, né? A dor é a mesma. Então, a gente tem que dividir, sim, para poder trazer novas experiências e novas ferramentas de controle, né? Com certeza. Professor, chegamos aí aos nossos
minutos finais. Agradeço demais a presença novamente no nosso quadro Consultoria EDP. Agradeço demais os conhecimentos passados. Tenho certeza que o nosso público também vai concordar com todas as observações, né? E a gente espera aí que, né, o pessoal tenha consciência, né, que isso aí dá um prejuízo enorme, ainda mais nessa época difícil que a gente está passando, né, que a gente tenha aí ferramentas e formas, como o professor comentou, de minimizar isso, pelo menos, né? Essa acho que é a intenção nossa aqui, né, tanto como consultor na área trabalhista e tanto quanto, né, nessa lida aí de lecionar, dar cursos para o pessoal, né, fazer a informação girar do jeito que a gente faz sempre, né? E peço aí para deixar os seus contatos, como que a gente faz para entrar em contato com o professor Vladimir? Então, professor Vladimir, meu celular é o código 41, né, 99650-3800. E o meu e-mail é vladimir@professorgonzales.com.br. E como você falou, Rodrigo, também não vejo a hora de a gente voltar para a sala de aula, porque por mais que a gente faça curso online, o contato com o aluno é extremamente importante. Eu lembro daquele quadro de Senac, aquele quadro gigante, se enchia de cálculo ali para poder demonstrar, a gente sente falta disso, né? E é isso mesmo, é a troca, é a sinergia que a gente acaba né, crescendo bastante, e acho que trazendo aquilo que a empresa precisa. Você falou muito certo, cada vez mais importante, né, a gente ajudar as empresas. Nesse período nem se fala, né, onde o dinheiro é escasso, né, e está todo mundo vendo onde é que tem oportunidade da gente poder fazer alguma redução, claro, dentro da legislação, dentro né, dentro da norma legal, tá bom? Agradeço aí, Rodrigo, o convite e a participação, tá bom? Eu que agradeço. Saudades de uma uma aulinha presencial, né? Saudade, meu Deus do céu. Com certeza. Então, é isso aí, professor. Muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. E nos falamos em breve aí em mais oportunidades. Tá bom, Obrigado. Um abraço. Um abraço.